Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Manuele Costa e hoje falaremos sobre o ciclo do ouro. A gente entende o ciclo do ouro como uma das fases ali dos ciclos econômicos do Brasil. Existe uma análise da história do Brasil através desses ciclos econômicos. A gente começa ali com o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar no Nordeste e parte para o ciclo do ouro. Mais especificamente, estamos falando de uma fase em que o Brasil era colônia de Portugal, era a fase do Brasil colonial. Lembrando que desde o início, movido pela prática mercantilista, os portugueses já buscavam o ouro no Brasil. Porém, não aconteceu como ocorreu com os espanhóis, por exemplo, que já encontraram o ouro no início da colonização. Os portugueses só conseguem encontrar o ouro no Brasil lá no finalzinho do século XVII, mas o ciclo do ouro ele se constitui a partir do século XVIII. Então, nessa aula, a gente vai entender o que foi, quais foram as principais transformações que ocorreram no Brasil colônia e que foram geradas a partir desse descobrimento do ouro no Brasil, na região que hoje corresponde a Minas Gerais e parte de Goiás. Tá certo? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar essas características do ciclo do ouro do Brasil. Começando, a gente vem o início do ciclo do ouro no século XVII. Final do século XVII, as exportações do açúcar brasileiro começaram a diminuir. Para isso, a gente entende o seguinte: quando os portugueses iniciam a colonização do Brasil, eles passam a explorar a região Nordeste, mais especificamente ali a capitania do Pernambuco, através das plantações da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o açúcar era um produto altamente valioso na Europa. Então, tudo que se tinha aqui no Brasil era plantado e levado para abastecer o mercado europeu, porque o Brasil se constitui como uma colônia de exploração. Então, instituem a agricultura no Brasil através da cana-de-açúcar para abastecer o mercado europeu. Só que chega um determinado momento ali na parte que já chamamos de fim do ciclo do açúcar, quando o açúcar brasileiro começa a concorrer com o que era produzido pelos holandeses na região da América Central. Os holandeses conseguiam produzir um açúcar que tinha a mesma qualidade e vendiam por um preço mais barato. Nessa concorrência no mercado internacional, os portugueses viram aí a sua economia prejudicada. Por quê? Porque agora se comprava pouco o açúcar vindo da colônia portuguesa aqui, que era o Brasil. Então, nesse momento, já que o açúcar não gera mais tanta riqueza assim para os portugueses, eles começam a buscar outras fontes de riqueza. Mais uma vez, ressaltando que o Brasil era uma colônia de exploração, então sempre se buscava estabelecer alguma atividade econômica que gerasse lucro para a coroa portuguesa. Nesse sentido, então, eles começam a buscar outras fontes de renda. Aí a gente vem para cá. Portugal precisou buscar novas fontes de renda, pois os portugueses lucravam muito com taxas e impostos cobrados no Brasil. Nesse contexto, os bandeirantes, no final do século XVII, começaram a encontrar minas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal viu nessa atividade uma nova fonte de renda. Lembrando que a gente fala Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso como a Constituição atual, porque na época o Brasil era dividido em capitanias, em regiões. Então, naquela região ali, mais que a gente conhece como Sudeste, eles encontram o ouro. Daí dando início a essa fase que a gente chama de ciclo do ouro. Por quê? Porque agora os portugueses vão mudar toda a dinâmica existente dentro da colônia para conseguir fazer o máximo da extração e gerar o máximo de lucro possível com o Brasil, agora com uma nova fonte de renda. E para que chegasse a descoberta do ouro no Brasil, foi fundamental a participação dos bandeirantes. Tá? As bandeiras, elas constituíam expedições feitas aí principalmente por particulares que se organizavam e iam desbravar aí todo o interior do Brasil. Lembrando que a colonização começa da região mais litorânea. Então, ao longo do tempo do processo de colonização, é que se vai entrando muito mais para o interior do Brasil, para a parte mais oeste ali do Brasil. E os grandes responsáveis por isso seriam os bandeirantes. Então, as bandeiras eram essas expedições que eles faziam com vários objetivos. Eles poderiam estar procurando capturar indígenas, para submetê-los ao trabalho escravizado, eles poderiam estar procurando novas riquezas e também buscando escravizados que fugiram, ou até mesmo uma fase aí mais lá na frente, desmantelando, acabando com os quilombos. Inclusive, foram os responsáveis por acabar com o quilombo de Palmares, que foi um dos mais emblemáticos aí, das emblemáticas formas de resistência dos escravizados. Então, esses bandeirantes, eles fazem parte desse processo de expansão territorial do Brasil.
que agora não fica mais somente naquela parte da costa ali, eles vão buscando adentrar mais no Brasil, principalmente buscando encontrar riquezas. Então, a expansão territorial, as bandeiras e os bandeirantes. Responsáveis pela ampliação do território brasileiro, além do Tratado de Tordesilhas. A gente lembra que desde 1494 ficou estabelecida uma linha ali, onde tudo que estava mais ao litoral do Brasil era português e o restante do que constitui o espaço geográfico brasileiro, ele era espanhol. Então, esses bandeirantes começam a adentrar regiões que faziam parte do território espanhol, que mais lá na frente vão constituir o Brasil de fato. Então, eles são responsáveis por essa expansão territorial, para além do litoral do Brasil. Qual o objetivo, então, dessas bandeiras? Eles estavam procurando indígenas para aprisionar e jazidas de ouro e diamantes para explorar. Foram povoando o território brasileiro. Foram os bandeirantes que encontraram as primeiras minas de ouro nas regiões das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aí aqui temos o exemplo do Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante paulista. Os paulistas eram os bandeirantes que estavam na região que a gente conhece hoje como São Paulo. Então, eles saíam em busca principalmente de novas riquezas. E nisso eles conseguem encontrar o que nós chamamos de ouro de aluvião, que era um ouro que era encontrado nos vales dos rios. Aí começa o problema. Por quê? Porque esses bandeirantes, eles não se identificam, digamos assim, com a ideia de unidade colonial. Eles estão muito mais centrados em buscar os objetivos da sua região. Então, por eles serem paulistas, eles não viam a necessidade de que essa exploração do ouro ela viesse de outras partes, né? E principalmente fosse controlada pelos portugueses. Inclusive, uma revolta surge aí nesse momento, né? A revolta chamada Guerra dos Emboabas. Essa revolta tinha por objetivo mostrar que esses bandeirantes, esses paulistas, eles queriam fazer a exploração, a retirada do ouro sozinhos. Enquanto que Portugal, né, porque o Brasil era uma possessão portuguesa, queria controlar e administrar e principalmente colocar impostos sobre essa extração. Então começa aí uma disputa entre os portugueses e os paulistas para quê? Para controlar a exploração desse ouro, porque cada um estava com um objetivo diferente, claro, o objetivo de obter riquezas. Então, essa guerra, o ciclo do ouro já começa com essa disputa, uma disputa mais regional. Por quê? Porque esses paulistas estavam defendendo somente os seus interesses. Não tinha essa ideia de unidade, de homogeneidade colonial. Então, por outro lado, os portugueses viam, né, essa descoberta do ouro como uma possibilidade de conseguir continuar lucrando com o Brasil, visto que o açúcar já tinha enfraquecido um pouco a sua comercialização. Então, inicia a Guerra dos Emboabas justamente para ver quem teria a posse sobre essa extração do ouro no Brasil. Então, aqui você tem, né, simbolizando essa extração, o garimpo do ouro de aluvião, que foi o primeiro tipo de extração que foi feito no ouro no Brasil. Aí a gente tem a exploração da administração do ouro. Lembrando que na Guerra dos Emboabas, quem venceu foram os portugueses. Então, eles começaram a administrar como que seria feita essa exploração do ouro no Brasil. Aí a gente vem para a política de administração do ouro. Esse período representou o maior momento de controle do Brasil por Portugal. Por que é o maior controle? Justamente porque o ouro era o produto mais visado, mais cobiçado pelos portugueses, né, pelos países europeus no geral, naquele momento. Então, a partir do momento que se descobre que existe ouro no Brasil, os portugueses agora passam a controlar ainda mais a colônia. Lembrando que o Brasil já estava submetido ao pacto colonial, ou seja, ele só deveria comercializar com Portugal. Então, além disso, um controle ainda mais rígido foi estabelecido no Brasil após a descoberta do ouro, né, o início da extração do ouro. Pois a coroa começou a cobrar altos impostos sobre o minério que foi extraído. Estes eram fundidos e taxados nas casas de fundição, onde recebiam um selo que atestavam que o imposto já tinha sido pago. Então foram estabelecidas as casas de fundições, que era um local na qual eles faziam a retirada do imposto, né? Aí você tem aqui os principais tipos de impostos. Nesse caso aqui, a casa de fundição era responsável por retirar o quinto, que seria o 20% de toda a produção de ouro que caberia ao rei de Portugal. Então, aquele que foi lá extrair o ouro, ele leva a sua produção, né, a sua extração lá para a casa de fundição. Lá eles retiram 20% para a coroa portuguesa e o restante
fica para quem extraiu o ouro. O problema que existia aqui é porque muitas vezes nessa casa de fundição, eles não tiravam somente 20% da produção. Muitas vezes eles tiravam 80% e só entregavam 20% para quem extraiu o ouro, né? Para aquela pessoa que vivia na colônia. E isso fez com que desencadeasse uma nova revolta, que foi a revolta de Filipe de Santos, ou revolta de Vila Rica, que foi quando eles começaram a se revoltar por conta dessa cobrança de impostos. Então, você vai observando que esse controle estabelecido pelos portugueses vai gerando uma forte insatisfação pelos colonos brasileiros, né, que buscavam ali extrair e, de certa forma, constituir uma riqueza através do ouro. Então, a cobrança do quinto, que era 20% daquilo que fosse, né, retirado e extraído aqui no Brasil, teria que ficar para Portugal, mas muitas vezes eles ultrapassavam esse limite. Então, altos impostos foram estabelecidos para gerar cada vez mais lucro para a coroa portuguesa. Além dos 20%, né, que foi o quinto que gerou essa revolta do Filipe de Santos, ou revolta de Vila Rica, nós tivemos também a cobrança da derrama, que era uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano que deveria ser atingida pela colônia. Caso contrário, penhorava-se os bens dos senhores de lavras. E a captação, que foi o imposto pago pelo senhor de lavras para cada pessoa escravizada que trabalhava em seus lotes. Então, você pode observar que quanto mais você tinha a extração acontecendo, mais impostos a coroa portuguesa colocava. Lembrando que o ouro, ele é um recurso esgotável, né? Se você faz o extrativismo, você retira ele, né? Não tem como você plantar, que nem aconteceu com o açúcar. Então, quanto mais se esgotava ali o ouro, mais impostos a coroa portuguesa colocava para conseguir continuar tendo os mesmos lucros. Um exemplo disso é a execução da derrama. A derrama seria o seguinte: se você não pagasse a sua cota anual de ouro, você teria os seus bens penhorados. Muitas vezes anunciavam que iriam tomar tudo aquilo que a pessoa tinha, entrar nas suas casas, levar os bens, se tivesse ouro, levariam. Então, levariam tudo que a pessoa tinha, até a sua propriedade ali, para quê? Como uma forma de continuar gerando os mesmos lucros que se tinha no início do ciclo do ouro. E isso vai desencadear lá na frente, em 1789, uma revolta que é conhecida como Inconfidência Mineira. Então, é dentro desse processo de insatisfação sobre o controle português na extração do ouro que várias revoltas vão acontecendo. Nós chamamos de revoltas nativistas, que são revoltas contra o controle português estabelecido aqui no Brasil colônia. Tá? Então, nós temos esses principais mecanismos de controle na administração feita pelos portugueses. Aí a gente vem para entender melhor essas revoltas. Tá? A Inconfidência Mineira foi um movimento que surge também ali no ciclo do ouro, que vem como uma forma de insatisfação sobre o controle, principalmente sobre a cobrança de impostos. A Inconfidência Mineira foi um movimento que surge e parte da elite mineradora, aquela população mais rica que estava ali, que utilizava do trabalho escravo. Tá? Lembrando que em vários ciclos econômicos a escravidão vai permanecer como forma de lucro para esses grandes proprietários. Então, essa elite que via seus negócios prejudicados com o controle português, eles então começam um movimento para tentar se separar do Brasil, para tentar a sua independência, para instaurar um novo regime político e que eles percebiam que eles conseguiriam se sustentar com riqueza vinda do ouro sem a presença dos portugueses. Isso foi a Inconfidência Mineira, um movimento elitista que reivindica principalmente o fim do controle e dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa sobre a extração do ouro. Tá? Aí, nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, principalmente a atuação do Tiradentes, que ficou como um símbolo dessa revolta. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento que ficou conhecido também como Conjuração Mineira e aconteceu em 1789 no estado que hoje é Minas Gerais. A principal causa da revolta foi a cobrança excessiva dos impostos, principalmente a derrama e a proibição da instalação de fábricas no território do Brasil. Então, era um movimento que partia dessa elite que buscava o fim da dominação portuguesa na região. Tudo isso voltado para o sentido da extração do ouro. E esse movimento, ele não vai acontecer, não vai ser uma revolta de fato. Por quê? Porque antes que acontecesse, um dos que participavam do movimento, que era Joaquim Silvério, ele vai chegar até a coroa e vai contar tudo aquilo que eles estavam tramando para acontecer em troca de que a coroa perdoasse a sua dívida. Com isso, os portugueses ficam sabendo desse motim, né? O Tiradentes foi um dos principais propagandistas
Inconfidência Mineira, então ele saía levando para as pessoas esses ideais. Lembrando que, inclusive, essa Inconfidência Mineira ela é inspirada nos objetivos lá, nos princípios iluministas, né? Princípio de igualdade, de liberdade. Então, inspirados nisso, eles pensam em separar-se do Brasil. Daí, por conta dessa traição feita por um dos membros do movimento, o governo português acaba desarticulando, né, começa a interrogar todo mundo e a punir esses chamados inconfidentes, ou seja, traidores da coroa, por essa ideia de movimento. E nesse sentido, o Tiradentes foi o que mais sofreu. Por quê? Porque ele foi morto, foi esquartejado e teve sua cabeça exposta em praça pública. Então, qual era o sentido de fazer tudo isso com o Tiradentes? Era justamente para mostrar e servir de exemplo para que outras pessoas não quisessem se revoltar contra o domínio português. Então, a Inconfidência Mineira foi esse movimento que tentou acabar com o controle português, instaurar um processo de independência, até republicana no Brasil, que teve aí como um dos principais líderes ali o Tiradentes, que teve esse fim aí e não surtiu efeito de fato prático na mudança geral daquela sociedade, mas evidenciou a insatisfação da população quanto ao controle português. Ok? Aí a gente vem para as consequências do ciclo do ouro. Entre as principais consequências, a gente vai ter o quê? O deslocamento do eixo administrativo colonial para o Sudeste, com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1765. Bom, se o que estava gerando lucro agora estava no Sudeste, que era o ouro, não fazia sentido permanecer com o centro político, que era a capital de Salvador, lá no Nordeste. Então, eles deslocam a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque ali estava acontecendo toda a dinâmica econômica do Brasil. Teve também o desenvolvimento de fazendas mistas que produziam gêneros agrícolas diversos em São Paulo e Minas Gerais, para abastecer a região. Inclusive, muitas cidades foram surgindo ali justamente por conta da facilidade, né, da necessidade, da facilidade que se tinha para escoar o ouro para Portugal. E o desenvolvimento de rotas de comércio que interligavam áreas distantes da colônia. Então, para garantir o escoamento do ouro, era preciso que eles desenvolvessem toda aquela região. Então, essas foram as principais consequências do ciclo do ouro. Aí a gente vai para a questão do Enem 2010, né, a questão 20 da prova amarela, que diz o seguinte: primeiro, para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador de uma imagem de povo inteiro. Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes que passa, deixem passar o titão. Essa questão, ela fala justamente sobre a personalidade que foi o Tiradentes, né? Como que no início da República eles vão utilizar o Tiradentes como o maior símbolo da República. Eles vão começar a constituir esse ideal para que a população, no geral, pudesse entender a República como sendo o melhor para o Brasil. Então, utilizam ele, inclusive várias imagens, né? Eles colocam justamente ele como o Cristo da multidão, né? A forma com que eles pintavam ele na época, justamente para mostrar, né, que ele foi, de fato, um daqueles que morreu por essa política, pela necessidade dessa política que era a instauração da República. Aí vamos para a questão. A Primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica, capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca e Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidenciava que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado. Então, basicamente, por que no início da República do Brasil eles utilizam o Tiradentes como um símbolo maior dessa República? Bom, ao ideal caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes, ou na identificação da Conjuração Mineira como movimento precursor do positivismo brasileiro, ao fato da proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação, a semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como brasileiro uma fácil identificação, ou ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem sido liderados movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do Brasil. Bom, aqui você precisa entender o que foi
de fato, todo o processo de início da República no Brasil, assim como foi o que foi em Confidência, que foram movimentos que partiram de grupos específicos da população. Não era um clamor popular, eram grupos que precisavam que acontecesse uma transformação naquele local pela manutenção dos seus interesses. Então, assim, a resposta correta seria o fato de que a proclamação da República teria sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Então, para legitimar esse processo de início da República no Brasil e fazer com que o povo aderisse, né, eles trouxeram, então, o Tiradentes, que foi um dos responsáveis lá atrás pela Inconfidência Mineira, como um herói republicano. Ok, essa foi a nossa aula sobre o ciclo do ouro. Estude, se aprofunde sobre esse assunto e até a próxima aula.